Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a tia Gláucia também está tudo bem legal. E aí, vocês estão preparados para a nossa aula de hoje? Então, se preparem porque a nossa aula da TV Araxá Educa já está começando. E hoje, crianças, a tia Gláucia quer começar a nossa aula perguntando para vocês: quem aí gosta de uma boa história? A tia Gláucia hoje trouxe para vocês 3 clássicos da literatura infantil. Quem aí conhece a história Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho conta a história de uma menina que usava uma capa vermelha, por isso que ela tinha esse nome Chapeuzinho Vermelho. E quem conhece também a história Os 3 Porquinhos? A história de 3 irmãos que vão construir suas próprias casas. E quem conhece já ouviu a história Branca de Neve e os 7 Anões? A linda menina que a madrasta tinha inveja dela e queria que ela fosse assim uma menina feia, ela tinha inveja da sua beleza, né? São 3 clássicos lindos da literatura infantil. Eu tenho certeza que vocês conhecem essas histórias. Ou a mamãe já contou essa história em casa, ou a professora na escola também já contou uma destas histórias. E vocês se lembram de cada uma dessa história? Então agora a tia Gláucia quer saber qual é a história. Então, eu trouxe uma atividade, é o seguinte: a tia Gláucia vai ler trechos de cada uma destas histórias que eu apresentei aqui para vocês agora e vocês vão ter que dizer de qual é a história que eu estou falando. Vamos ver se vocês vão se recordar de trechos destas 3 histórias? Vamos lá? Vamos começar? Vejam só. Um belo dia, os irmãos resolveram viver sozinhos, pois já estavam bem grandinhos e independentes. Isso faz parte de qual história? Que irmãos que gostariam de viver sozinhos, pois já estavam grandinhos e independentes? É um trecho da história Os 3 Porquinhos. Muito bem! Vamos ver outro trecho de outra história? Vamos lá? Um dia, sua mãe lhe disse: leve esta cesta com bolo e doces à casa da vovó, que está doente. Mas tenha cuidado, não vá pela floresta nem converse com desconhecidos. De que história faz parte este trecho que a tia Gláucia acabou de ler? Quem foi a mamãe que pediu para levar bolo e doces para a vovó que estava doente? A mãe da Chapeuzinho Vermelho. Muito bem! Então, este trecho faz parte da história Chapeuzinho Vermelho. Vamos para outro trecho de outra história? Vamos lá? E todos os dias, a madrasta perguntava ao seu espelho mágico: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? Em qual história há um espelho mágico e uma madrasta que faz perguntas a ele? Quem se lembra desta história? Sim, faz parte da história Branca de Neve e os 7 Anões. Muito bem! Vejam só. Não se aguentando de inveja, a rainha chamou um de seus guardas e ordenou: conduza a princesa até um bosque e acabe com a vida dela. Quem é esta madrasta invejosa? De qual história? Sim, da história Branca de Neve. Muito bem! Vamos ver outro trecho? Ora, vá pelo caminho das flores, menina. É mais curto, disse o lobo. De qual história este trecho? Esta fala?
Quem que o lobo estava querendo enganar, mandando ir pelo caminho das flores, falando que era mais curto? Isso mesmo, faz parte da história Chapeuzinho Vermelho. Muito bem. Vamos analisar outra história aqui? Vamos juntos? Disfarçou-se de velhinha vendedora de maçãs e foi à casa dos anões. Quem se disfarçou de velhinha vendedora de maçãs? A madrasta da Branca de Neve. Muito bem, então faz parte da história Branca de Neve e os 7 anões. Ela casou-se com um príncipe. Quem casou-se com um príncipe? A princesa Branca de Neve. Então este trecho também faz parte da história Branca de Neve. Oi, vovó, que orelhas grandes você tem! São para te ouvir melhor, minha netinha. Quem falou isso? Oi, vovó. Foi a Chapeuzinho Vermelho, né? Então faz parte da história Chapeuzinho Vermelho. E quem respondeu para ela? São para te ouvir melhor, minha netinha. O lobo mau, disfarçado de vovó. Então é um trecho da história Chapeuzinho Vermelho. Finalmente, em uma manhã ensolarada, a casa de pedra estava pronta. Quem construiu uma casa de pedra? Foi um dos 3 porquinhos, né? Então faz parte da história os 3 porquinhos. E um deles, muito esperto, construiu uma casa de pedra. Muito bem. O lobo soprou, soprou. Na terceira vez, todas as madeiras caíram no chão. De qual história este trecho? Da história Os 3 Porquinhos. Uma das casas feita por um dos porquinhos foi feita de madeira e o lobo com sua força soprou e a casa caiu no chão. Nunca mais entrarei sozinha na floresta e nem darei ouvidos a estranhos. E finalmente os 3 sentaram-se à mesa e comeram o bolo e os doces. Quem foi que aprendeu essa lição de não dar ouvidos a estranhos e nem entrar na floresta sozinha? Sim, foi a Chapeuzinho Vermelho. Então este trecho faz parte dessa história, Chapeuzinho Vermelho. Vamos ver mais um trecho? Então o malvado teve uma ideia. Vou subir ao telhado e entrar na casa pela chaminé. Faz parte de qual história? Quem é esse malvado que subiu pelo telhado e entrou na casa pela chaminé? O lobo mau na história Os 3 Porquinhos. Muito bem! Então, crianças, a tia Gláucia trouxe para vocês 3 histórias, né? Vários trechos de 3 histórias, da história Chapeuzinho Vermelho, Os 3 Porquinhos e Branca de Neve e os 7 anões. Então agora, vamos para outra atividade? A tia Gláucia quer saber em qual o nome do animal que aparece em 2 das 3 histórias que a tia Gláucia apresentou hoje. Foram 3 histórias, mas este animal aparece em 2 das 3 histórias. O lobo mau, muito bem. Então, o nome do animal é lobo. Muito bem. Vejam só, a palavra lobo. Tia Gláucia escreveu ela aqui para vocês. Lobo. Lobo tem quantas letras? Vamos contar? 1, 2, 3, 4 letras. E qual que é a letra inicial?
quando a tia Gláucia fala letra inicial, é a primeira letra da palavra. A letra inicial é a letra L. E qual que é a letra final? É a última letra da palavra. É a letra O. Muito bem. Quantas vogais tem na palavra lobo? Quais são as vogais? Vamos recordar? A, E, I, O, U. Então, quantas vogais aparecem na palavra lobo? Aparecem 2 vogais. E quais são elas? A letra O aparece 2 vezes. Lobo. Então, a letra O aparece aqui 1, 2 vezes. E quantas consoantes aparecem na palavra lobo? Vamos ver? L é uma consoante, não é mesmo? B também é uma consoante. Então, aparecem 1, 2 consoantes. Então, vamos registrar aqui no quadro para a tia Gláucia. O número de letras, nós contamos 4 letras. A letra inicial é a letra L. A letra final, a letra O. O número de vogais são 2 vogais. E o número de consoantes, 2. Muito bem. E em qual história o lobo não apareceu? Nós vimos que apareceu na história Chapeuzinho Vermelho e os 3 porquinhos. Então, o lobo não apareceu na história Branca de Neve e os 7 anões. Mas assim como a história dos 3 porquinhos e da Chapeuzinho Vermelho tinha um vilão que era o lobo, na Branca de Neve também, né? Tinha uma vilã, não tinha? Então, qual o nome da personagem que seria a vilã da história Branca de Neve e os 7 anões? Qual o nome da personagem? A bruxa, muito bem. É a bruxa, que era a vilã na história Branca de Neve e os 7 anões. Então, vamos ver a palavra bruxa. Tia Gláucia escreveu aqui para vocês. Vamos ver juntos novamente? Bruxa. Qual é o número de letras da palavra bruxa? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5 letras. E qual que é a letra inicial? A letra inicial é a primeira letra da palavra. Vamos ver? Qual letrinha é essa? A letra B. Então, a letra inicial é a letra B. E a letra final da palavra, que é a última letra? Qual é esta letrinha? A letra A. Muito bem, então a última letra da palavra bruxa é a letra A. Qual é o número de vogais? Vamos de novo recordar as vogais juntinhos para ninguém esquecer. A, E, I, O, U. Então, quantas vogais? Vamos ver. B é vogal ou consoante? B é consoante. R é vogal ou consoante? R é consoante. U é vogal ou consoante? U é uma vogal. Muito bem, então nós já vimos uma vogal aqui. X é vogal ou consoante? X é consoante, muito bem. A é vogal ou consoante? A é uma vogal, muito bem. Então, vamos contar quantas vogais? U, uma vogal. A,
2 vogais aparecem muito bem. E quantas consoantes? Vamos contar? 1, 2, 3 consoantes. Então, vamos registrar aqui na tela com a tia Gláucia. Vamos lá. O número de letras, nós contamos, a palavra bruxa tem 5 letras. A letra inicial é a letra B. A letra final é a letra A. O número de vogais, nós encontramos a letra U e a letra A, são 2 vogais. E o número de consoantes, que são as letras B, R e X, então são 3 consoantes. Crianças, então hoje nós estudamos 3 clássicos da literatura infantil. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula!